É muito comum que as maiores decepções e dores profundas sejam geradas exatamente por quem menos esperamos. Por que um filho desvaloriza sua mãe? Por que tem sido tão corriqueiro filhos desrespeitosos e até mesmo agressivos com suas mães? Neste vídeo vamos entender por que estas relações podem ser tão destruidoras. Quais são as razões que levam aqueles que amamos tanto construírem relações tão conflitantes? Você descobrirá como conflitos internos, atitudes culturais e os lados sombrios da personalidade levam a um comportamento tão desafiador diante do amor de mãe e filho. Eu sou Rosicler Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Sejam todos bem-vindos neste vídeo com um tema tão sensível, com uma reflexão sobre as relações familiares e o espelho das emoções não resolvidas. Muitas vezes, aquilo contra o qual lutamos nos outros é, na verdade, um reflexo do que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Quando um filho adulto demonstra desrespeito sistemático pela mãe, não estou me referindo a pequenos atritos, desacordos momentâneos ou impulsos passageiros. Falo de um padrão contínuo e persistente de desvalorização, enraizado nas estruturas psíquicas inconscientes deste filho. Esta rigidez, que muitas vezes se manifesta como brutalidade, não surge da indiferença ou de uma falha de caráter. Ao contrário, nasce de um excesso de vínculo emocional que nunca encontrou uma forma saudável de resolução. Na psicologia dos filhos, a mãe não é apenas uma pessoa. Ela representa um arquétipo, a fonte primordial, a segurança e, ao mesmo tempo, a dependência. Quando um filho confronta sua mãe, ele não está lutando apenas contra uma figura específica, mas contra todo um espectro de experiências emocionais antigas e profundas. Ele confronta a memória da própria impotência, das suas vulnerabilidades, dos seus erros e das suas decepções. É nesse ponto que a desvalorização se torna a linguagem de um sentimento intenso que ainda não encontrou um modo mais adequado de expressão e de elaboração. E quando essa mãe demonstra fragilidade, seja pelo envelhecimento, pela doença ou pela limitação de conhecimentos, o filho, que deveria assumir um papel de apoio, muitas vezes se torna reativo com raiva. O amor, que antes parecia gigante, transforma-se em ressentimento. A gratidão, que deveria ser natural, converte-se em aversão. E a proximidade esperada dá lugar a um distanciamento marcado, lacrado. Os papéis se invertem. O filho, antes dependente dos cuidados da mãe, agora ocupa uma posição de poder. E o mais preocupante é que, em vez de lidar com esse novo cenário com compaixão, ele responde com uma oposição inconsciente. De forma bem simplificada, o que ocorre é que esse filho, que não amadureceu emocionalmente a relação com a sua mãe, passa a rejeitar justamente aquilo que mais se assemelha a ele, ou que o lembra das suas próprias fraquezas. A mãe, que tanto se dedicou, tornou-se um espelho das dependências e inseguranças ainda não resolvidas do filho. O amor materno o lembra de que um dia ele precisou profundamente desta mãe, hoje fragilizada. O orgulho da mãe por seu filho o confronta com o fato de que sua personalidade foi, em parte, construída sobre a autodoação dela. Uma das verdades mais profundas da psicologia é esta: a desvalorização da mãe representa, muitas vezes, uma tentativa desesperada do filho de se libertar de uma dívida emocional que ele acredita ter contraído. Por meio de atitudes rudes,
ele tenta criar uma distância que o torne verdadeiramente autônomo, desvalorizando a fonte da sua dependência original. Mas essa equação não fecha. Cada ataque à mãe é também um ataque a uma parte de si mesmo. Cada explosão de raiva ou deselegância fere não apenas a mãe, mas também a criança interior que um dia a amou de forma incondicional. Ao reprimir os sentimentos positivos, o filho se machuca profundamente, além de ferir quem tanto o amou. É preciso, portanto, coragem emocional para romper este ciclo. Coragem para o filho olhar para dentro de si e reconhecer que parte da raiva que sente não é contra a mãe real, mas contra as feridas que ele nunca pôde nomear. É a dor de ter precisado, de ter sido vulnerável, de ter sentido medo ou abandono, mesmo que ela tenha feito o melhor que pôde. Nenhuma mãe é perfeita, nenhum filho sai ileso da infância. Mas existe um ponto na vida adulta em que deixar de culpar e começar a compreender é o primeiro passo da liberdade. Ao filho, deixa a seguinte mensagem: se quiser realmente se tornar autônomo, não é rejeitando sua origem que você conseguirá, mas sim reconciliando-se com ela. A verdadeira força está em aceitar a própria história, com todas as suas imperfeições, e deixar de esperar que a mãe cure o que só o tempo e a consciência madura podem curar. Perdoar a mãe e também a si mesmo é um gesto de profundo e incalculável crescimento. As mães, digo com empatia, sua dor pode não ser mais vista, ou por ser maltratada, não anula tudo o que você fez. Mas talvez seja a hora de se proteger emocionalmente, de impor limites, onde antes só havia entrega, e de entender que seu valor não depende mais da validação deste filho. Amar também é deixar ir, e às vezes amar é se afastar para que o outro se encontre. A reconciliação não acontece apenas com palavras, mas com atitudes silenciosas, com o desejo sincero de curar. Nem sempre é possível reconstruir a relação como era antes, mas é sempre possível interromper o ciclo de mágoas. E se há algo que cura com o tempo, é o afeto desarmado, o perdão honesto e o olhar humano sobre quem nos deu a vida e sobre quem nasceu dela. Do ponto de vista terapêutico, a ruptura entre mãe e filho, adulto, quase sempre esconde um pedido não verbalizado. Me veja, me entenda, me liberte. O filho, muitas vezes sem perceber, continua esperando que a mãe repare aquilo que faltou. E a mãe, por sua vez, espera que o filho reconheça o que ela já ofereceu. Ambos ficam presos num vínculo de expectativas, frustradas, silenciosas e dolorosas. Mas a maturidade emocional começa quando paramos de exigir do outro aquilo que ele talvez nunca possa dar e passamos a cuidar das nossas próprias feridas. O filho precisa aprender a se tornar pai de si mesmo, a desenvolver a compaixão que gostaria de ter recebido e a entender que a autonomia não significa rejeitar, mas ressignificar. Curar a relação com a mãe, ainda que em silêncio ou à distância, costuma ser um passo essencial para o fortalecimento da identidade e da saúde emocional deste filho. A mãe, é importante lembrar que amor não é sinônimo de sacrifício eterno. Quando o amor se torna unilateral e doloroso, é preciso também que você cuide de si. Reconheça seus próprios limites e entenda que não é sua responsabilidade carregar a dor de um filho adulto sozinha. Às vezes, o maior gesto de amor é parar de tentar salvar e apenas estar presente de forma íntegra, respeitosa e amorosa. A cura começa no momento em que ambos, mesmo em silêncio, decidem sair do campo da culpa e da cobrança e entram no espaço da escuta e da verdade emocional.
Não se trata de apagar o passado, mas de reconhecer o que ele deixou e, a partir daí, escolher um novo caminho de convivência ou, ao menos, de paz interior. Nem sempre a relação poderá ser restaurada como se deseja, mas a paz, esta sim é possível. E ela começa quando o filho compreende que libertar-se da mãe, no fundo, é libertar-se da dor reprimida. E quando a mãe compreende que deixar ir é muitas vezes o gesto mais profundo de amor e de respeito. Aos filhos e às mães, o meu respeito, o meu amor e o meu carinho. E nos encontramos no próximo vídeo.